Estamos começando mais um podcast da Confraria Mulher Empreendedora. Estamos indo para 2 anos de podcast, já é mais de um, estamos vingando. Eu sou a Fernanda Mota e tenho aqui na mesa comigo a Andresa, da Confraria Mulher Empreendedora, e temos 2 convidadas ilustres e queridas, a Stefane e a Maisa. Então vamos lá. Stê, prazer te receber aqui com a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Que delícia, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Então, assim, agradeço o convite. Então, a gente viajou para vir estar com vocês, né? Aproveitar aí o lançamento do livro físico de vocês. A gente que conseguiu estar com vocês durante a produção desse livro, a gente ficou muito feliz. Então, eu e Stefane, sou uma apaixonada. Eu costumo dizer que eu sou muito apaixonada pela vida, pela educação, pela literatura. Então, de formação, eu sou pedagoga. Trabalhei bastante tempo com educação criativa. E, ao mesmo tempo, fui ali desenvolvendo a minha carreira como escritora. Então, em 2011, eu lancei o meu primeiro livro infantil e dali pra frente só fui aumentando, né? Então, eu tenho hoje 14 livros publicados autorais. Uau, gente, 14! Vamos reforçar 14! 2 best-sellers. 2, gente, esse aqui é best-seller, tá, gente? Esse é meu último livro. Inclusive, tem outro livro pra lançar esse ano ainda, né? E pro ano que vem a gente tem mais projetos. Esse ano ela vai debutar, serão 15. 2025, 15, combina. 15. Então, 15 livros, né? Então, tá aí o 15º já vai ser lançado esse ano também, provavelmente em dezembro. Além das coautorias, também faz parte de outros livros, né? Com outros autores. E aí, o que me deixa muito feliz, além desses 2 best-sellers, é o fato dos meus livros infantis serem adotados por escolas, né? Então, esse livro aqui, por exemplo, que eu vou mostrar pra vocês, a Melissa, foi meu primeiro livro infantil. E esse aqui é a versão em inglês. A gente tem ele sendo utilizado em Aix-en-Provence, na França, e em British Columbia, no Canadá. Esse livro, delícia, né, gente? Já adoro. Esse livro, por exemplo, é o meu livro mais premiado, A Cara do Brasil. Ele faz parte de um projeto de educação antirracista. Então, a gente tem toda essa pegada importante, né? Que aqui a gente trabalha com empoderamento infantil crespo. Então, trabalhando com as crianças, né? De cabelo crespo, é um projeto do qual eu faço parte, enfim. Então, eu venho trabalhando com a literatura e com a educação há muitos anos. Em 2020, eu conheci a Maisa. A pandemia veio. E assim, todas as minhas palestras, as minhas formações de professores, a área de literatura, tudo foi suspenso ou cancelado. Então eu tava no momento querendo saber para onde eu ia, o que eu ia fazer. E eu assisti uma live em que a Maisa estava com uma menina que eu seguia na área de educação. E a Maisa se apresentou como uma estrategista digital que estava falando, na verdade, sobre transformar o seu conhecimento em infoproduto, como que monetizar isso na internet. E eu tava assim, saindo do Facebook pela primeira vez, dando a cara no Instagram. Tava dando a cara, assim. Então a gente se conheceu em 2020, iniciamos um projeto juntas, ficamos ali fazendo esses projetos ao longo de 2 anos. E depois a gente decidiu, então, criar a Mentor Autor. Então, a Mentor Autor, ela é uma empresa de produção de livros para o posicionamento de autoridade para profissionais. Então, a gente está falando de livros de não ficção, né? Então, mais voltados para esse livro, por exemplo, né? Esse meu livro que é o Guia Prático de Aulas Criativas para uma gestão de classe que funciona. Esse livro é voltado para professores. Então, ele é um livro profissional. Então, lá na Mentor Autor, a gente trabalha com profissionais de diferentes áreas. Então, a gente tem médicos, psicólogos, temos mentores do digital, temos empresários, enfim, pessoas de diversas áreas do conhecimento que nos procuram para que a gente possa ajudá-los a projetar a autoridade por meio de um livro. Então, dessa forma, eu trabalho como mentora de escrita, né? Então, como eu fiz com vocês, trabalho também como ghostwriter. Então, eu escrevo o livro dos profissionais. Seja que o profissional que quer transformar uma palestra em livro, quer transformar um curso em livro, né? Então, a gente tem grandes palestrantes, né? Muito grandes do Brasil, que publicam aí 3, 4 livros por ano. Vocês acham mesmo que eles conseguem parar para escrever livro? Gente, claro que não. Eles entregam a palestra na mão de um ghostwriter, 1 ou 2 palestras, junta aquilo
aquilo, aquele conteúdo, e esse profissional é que vai redigir, né, que vai costurar aquele livro, e depois o autor do livro. Como que ele é autor? Porque o conhecimento é dele, né? O conhecimento é dele. Outro dia, quando eu disse, há muito poucos dias, acho que tem uns 3 dias, eu disse para uma profissional que eu fazia, ela falou, nossa, mas que povo preguiçoso. Eu falei, não é de preguiça, é porque é de organização. Quem tem obrigação, quem tem obrigação de saber escrever, saber organizar e colocar isso num livro sou eu. Então ninguém tem essa obrigação, porque não são escritores. Então se eu tô falando com um advogado, ele sabe milhões de coisas dentro da área dele que eu não sei. Agora, eu sei pegar o conhecimento que ele tem e fazer entrevista com ele, transformar em livro. Então exatamente isso. Do livro. Exatamente isso. Então cada vez mais a gente está tendo essa procura, né, de pessoas que querem transformar o conhecimento em livro, e aí eu faço por meio de entrevistas ou por meio dos conteúdos que eles já têm. E além disso, a gente faz também o trabalho de consultoria de lançamento e ranqueamento na Amazon. E aí a minha sócia vai contar mais sobre essa parte. Conta pra gente. Claro. Eu conheci as meninas através de mentorias em comum. Então, assim, você estar em grupos, gente, isso promove tanto. Você vai conhecendo pessoas. Numa mentoria em comum que a gente tava, a gente se conheceu, eu falei, nossa, Fernanda, você sabia vamos dessa trabalhar possibilidade? juntas. Não sabia. Não sabia. Você se apresentou em algum momento da mentoria em comum que a gente fazia. Eu falei, nossa, agora, mas marcamos uma reunião. Você me apresentou o trabalho, você quer apresentar para eles? Claro, com Trabalho, certeza. Então, nesse momento em que, em 2020, quando eu conheci a Estefânia, eu estava no momento de transição de carreira. Então, eu sou engenheira florestal por formação e eu trabalhava com pesquisa na área ambiental e eu tinha finalizado o meu 6º ano nessa carreira e eu decidi eu ia me casar em 2019. E a gente decidiu largar tudo e fazer uma viagem de volta ao mundo. A gente morou numa minivan, bem pequenininha, que a gente transformou a minivan em casa. E a gente passou pelo menos aí 6 meses nos Estados Unidos visitando os parques nacionais e fazendo muita trilha, visitando muita montanha. E quando a pandemia chegou, então a gente ficou trancado, né, como todo mundo. E precisou se reinventar, então eu precisava procurar o que fazer, digamos assim, né? Um novo trabalho e entender o que a gente faria do próximo passo. E foi então que eu conheci o mundo dos cursos online, esse mundo digital, e eu comecei a estudar sobre tudo isso. Para mim já era muito óbvio você empreender de alguma maneira, principalmente através do seu conhecimento. Tanto que na live que a Estê me conheceu, eu estava ensinando como as professoras poderiam monetizar o conhecimento delas através da internet. Então, para mim, era muito natural isso. Eu não precisei ali estudar muito. Então, era bem natural o que eu estava ensinando. E para mim não era nada natural. Era tudo uma novidade digital. E aí, eu comecei a estudar mais, né? Como você criar um curso online, como utilizar a estratégia disso para atingir mais pessoas. E eu conheci a Estefânia, que era essa estrela, com um conhecimento maravilhoso. E eu sabia que eu conseguiria alavancar, de certa forma, o conhecimento dela dentro do mundo digital, né? Offline, ela já tinha toda uma carreira consolidada. Então, eu fui essa profissional de bastidores, fazendo tudo acontecer enquanto ela brilhava em frente às câmeras. Então, foi uma junção, assim, muito estratégica. Muito estratégica. Dois lados, né? Então, cada uma brilhava no seu lado. Então, tanto que pra mim, hoje, primeiro podcast. Então, hoje, na Mentoria Autor, a gente, né, decidiu que eu viria com a parte mais estratégica de lançamento, então trazendo tudo que a gente faz no mundo dos infoprodutos, de lançamentos de produtos digitais, a gente trouxe para o mercado editorial algo que é muito diferente, porque a grande maioria dos profissionais, dos autores, eles acabam desprendendo toda a sua energia na produção do livro. E aí quando eles colocam o ponto final, entregam um manuscrito, eles acham que o trabalho acabou. Aí não tem venda, ninguém tem acesso, tem divulgação. Exatamente.
exatamente isso. Então, quando a gente foi lançar o Guia Prático de Aulas Criativas, a gente entendeu que a gente não poderia simplesmente colocá-lo no mundo. Claro que a Esteja fazia um trabalho, gente, tem cada história desse lançamento desses livros aqui lá no passado, mas quando a gente veio para o Guia Prático, a gente fez a gente pegou tudo aquilo que a gente sabia dos lançamentos de infoprodutos e a gente trouxe para o livro, só que dentro da Amazon. Então assim, e sabe igual quando vocês fazem sobre os editais, você tem que ler as regras. Você tem que entender como a regra do jogo funciona e trabalhar com as regras. Foi isso que a gente fez. A gente entendeu um pouco como que o algoritmo da Amazon funciona. E a gente então montou a nossa estratégia, conhecida como a estratégia alavanca, que hoje a gente tem muito orgulho de dizer que 100% dos nossos clientes que implementaram a estratégia alavanca, assim como as meninas, chegaram ao topo de mais vendido na Amazon, entraram para a lista dos livros mais vendidos na Amazon. E aí é uma grande honra você ter. Exato. Então, graças a vocês, porque a gente não saberia essa estratégia, a gente se empenhou, claro, escreveu o livro, fez, com certeza, se empenhou com as vendas, mas a gente não saberia. Por isso que a parceria é muito boa, essa parceria. A gente troca, né, essas informações, essas estratégias para fazer com que seja otimizado. Porque o livro, claro, gente, as pessoas ainda falam assim, qualquer livro pode ser best-seller? Pode. Mas mesmo, gente, eu tô pressupondo que o livro já é de qualidade, óbvio, entende? Né? Porque daí as pessoas vêm falar, então você fala que a sua estratégia é para qualquer pessoa? Sim, é para qualquer pessoa, mesmo que tenha pouca audiência, mesmo que não esteja ativo nas redes sociais, porque a gente faz, né, com várias entradas ali de estratégia. Agora, a gente já até pressupondo. Então, o livro de vocês, ele já era uma potência antes dele ser escrito. Porque a ideia do livro já era muito boa. A ideia, a concepção do livro. Depois, o empenho das meninas na construção, enfim. Então, a gente tinha que obrigação de potencializar a visibilidade desse livro. Porque esse livro, gente, foi lançado há mais de um mês? Mais de um mês, e ele continua ranqueando, ele tá entre os 10 mais vendidos da Amazon. Não, ele tá entre os 20, os 15, vamos dizer, né? Em todas as categorias. Em todas as categorias. Ele continua em segundo lugar em uma das categorias. Então, assim, pra vocês verem aonde tá chegando. Porque quanto mais vocês vendem, mais a Amazon recomenda o livro de vocês. Né? Então, mais visto ele vai sendo. Então, realmente vai criando um círculo ali que é muito bom. E a gente acredita muito, que você não pode ficar sentado esperando que as pessoas venham descobrir o quão valioso o seu conhecimento é. Você precisa ir atrás para mostrar isso para as pessoas. De nada adianta a gente ficar ali estudando mestrado, doutorado, experiência, anos e anos e anos quietinha. A gente precisa colocar isso pro mundo para que as pessoas então vejam. Então é nossa obrigação como detentor desse conhecimento colocar isso para que o número maior de pessoas veja. E a gente faz isso através do marketing. E uma das ferramentas, então, pra gente, que a gente acredita ser a melhor, é você mostrar que o seu livro é tão bom a ponto dele se tornar o mais vendido na lista da plataforma que é a maior livraria do mundo, que é a Amazon. E aí eu vou pedir licença para você que está em casa, essa entrevista nossa vai continuar, porque tem muita coisa para falar, mas hoje em Tamonte está com pique de luz, então a gente vai encerrar aqui, mas a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau, obrigada, boa noite. Obrigada, meninas, por virem de tão longe. Obrigada. Obrigada.